Você quer desinflamar naturalmente o seu corpo? Então fica comigo que hoje eu vou te passar 3 dicas simples, porém garantidas e cientificamente validadas, que você já pode começar a colocar em prática hoje mesmo, na sua próxima refeição. Meu nome é Amaranta, eu sou médica e nutróloga funcional integrativa e você está no canal do Nutróloga. É o canal que pretende levar para vocês informações de qualidade para agregar na sua saúde, no seu bem-estar e que tem como pano de fundo o caminho verde, que é uma filosofia de vida, aonde ao mesmo tempo em que você se reconecta com a natureza, ganhando mais harmonia, vida, saúde e bem-estar, você também contribui para ela, gerando mais sustentabilidade e mais harmonia. Bom, se você também se sente fisgado por essa mosquinha verde da saúde, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar essa programação tão bonita que eu estou trazendo para você. Assim a família verde cresce e se fortalece, aquele like também é super bem-vindo para isso. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre 3 dicas simples, garantidas e validadas cientificamente para você colocar em prática na sua vida. Mas antes, eu preciso te explicar, né? Mas afinal de contas, essas dicas vão baixar minha inflamação, ok? Mas o que é inflamação? O que ela causa no meu corpo, né? Qual que é a minha vantagem de diminuir a inflamação? Bom, eu vou explicar. Bom, gente, existe na medicina praticamente 2 tipos de inflamação, tá? Nós hoje, para sermos mais, para ser bem direto ao ponto, tá? Eu vou falar da inflamação crônica, tá? Que é aquela inflamação que a gente também chama inflamação subclínica, inflamação de baixo grau, que é justamente aquela inflamação que está há longo tempo ali acompanhando, tá? A pessoa, e às vezes ela não tem, né, consciência disso, tá? Em alguns casos é fácil da gente descobrir isso, porque toda pessoa que traz alguma doença crônica, tá? Ela também traz inflamação junto, é o pacote, porque a inflamação é um mecanismo de adoecimento do corpo. Então, se você sofre com Alzheimer, doença cardíaca, depressão, ansiedade, doença reumática, doença articular, provavelmente você também tem altos níveis de inflamação, ok? Então, isso pode ser medido, tá? Em exames de uma forma bastante simples, eu vou falar isso mais pra frente. Então, mas e por que é importante você saber disso e você entender isso? Porque, basicamente, em didáticas e simples palavras, quanto menos inflamação no teu corpo, mais tranquilo vai ser o manejo da doença ou da dor, tá? E quanto mais inflamação, o contrário, mais rebelde vai ser aquela doença. Então, um exemplo didático. Então, quanto mais inflamação uma pessoa deprimida ou ansiosa tem, mais difícil vai ser controlar os neurotransmissores, porque a inflamação vai causar, né, essa dificuldade. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem dificuldade de controlar os níveis de glicemia, níveis de insulina, quanto mais inflamação, mais ela vai ter essa dificuldade. Então, se uma pessoa ela já tem tendência de formar placa de gordura nos grandes vasos, né, quando começa a entupir de gordura, né, e formar aquelas placas que a gente chama placas ateromatosas, quanto mais inflamação, mais você acelera esse processo. Quanto menos inflamação, mais você desacelera. Então, é muito importante esse manejo da inflamação, tá? No caso da dor, tá? Quanto mais inflamação, mais dor. Quanto menos inflamação, menos dor. Tá? Então, assim, são alguns exemplos bem didáticos, tá? Que eu separei para explicar para vocês como isso influencia e por que é importante que você entenda isso, tá? Bom, agora eu preciso só fazer uma observação. Que a gente está falando aqui de condições crônicas, tá? De doenças crônicas, de coisas que vêm há muito tempo. Então, quando a gente parte para olhar essas questões sob a ótica integral da medicina, né? A gente não vai olhar uma coisa em separado, a gente não vai olhar só o pinguinho do i, a gente vai olhar o texto inteiro. Então, por exemplo, importa se como o paciente dorme, como ele maneja o estresse, se ele faz atividade física ou não, se o intestino funciona bem ou não. Então, tudo isso vai importar, tá? A alimentação importa também, mas ela é mais uma, tá, das fatias que compõem essa equação, certo, gente? Ela é super importante, mas eu só quis trazer para você essa observação. Além disso, também é importante se o paciente está usando medicamentos, se são medicamentos naturais ou não, se são alopáticos ou se é um misto, tá? Então, tudo isso vai ter importância e relevância. E por falar em medicamentos naturais, eu vou deixar no card uma sugestão de vídeo para você e também na descrição do vídeo.
Bom, gente, então falando da alimentação, essas 3 dicas que eu vou trazer para você agora, eu vou começar a falar delas e no final eu vou explicar um pouco mais, eu vou trazer mais formas de facilitar essa jornada para você, tá? Então me acompanhe aqui. Bom, número 1, tá? A primeira dica de hoje é a inclusão. Por que que eu falo inclusão, tá? Porque é justamente o outro lado da moeda. Porque quando a gente fala em alimentação e melhorar a alimentação, tantas e tantas pessoas falam isso, tantos e tantos canais, lugares, pessoas, geralmente se fala em excluir, em tirar, tá? Mas quando você para olhar que toda a exclusão tem que ter uma inclusão, né? Você passa a pensar o que que você vai colocar no teu prato. Fácil você pensar que você tem que atingir uma meta diária de consumo de frutas, legumes e verduras, e essa meta, eu já te adianto que ela é mínima, de 400 gramas dia. Já fiz live sobre isso, tá aqui no card, aqui na descrição. E as frutas, né? Por que frutas? Porque elas são os alimentos mais antioxidantes que existem. São os alimentos que estão no topo, né, do ranking dos alimentos mais anti-inflamatórios que existem, e são alimentos muitas vezes negligenciados. As pessoas elas negligenciam o consumo, tá? Ou então elas consomem muito pouco. Por isso que a primeira dica de hoje é isso, é inclusão mínima de 400 gramas dia entre frutas, legumes e verduras na sua alimentação, tá bom? Vamos para a número 2. A número 2, ela é um mix entre excluir ultraprocessados e leite. Quando eu falo leite, as pessoas geralmente falam assim: ah, mas eu não consumo leite. Certo? Mas não é do leite que eu tô falando em si, eu falo de tudo o que vai leite. Então, por exemplo, quando eu tô me referindo a leite e ultraprocessados, eu tô falando de um alimento que é, por exemplo, um sorvete, um requeijão, vários tipos de chocolates, vários tipos de queijos. Não que você não possa comer chocolate, é que tem tipos diferentes que você pode fazer, entende? Então, você vai ter formas de você substituir, de você melhorar isso, sem que necessariamente você precise consumir aqueles que estão lá na prateleira do supermercado, tá? Te inflamando e fazendo mal para você. Então, eu já fiz, inclusive, lives ou palestras falando sobre a presença do cálcio nos alimentos vegetais. Vou colocar aqui no card e vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o terceiro ponto de hoje, tá? É justamente o que nós falamos no vídeo passado, tá? Se você não viu o vídeo passado, vai também estar aqui no card, aqui na descrição. Lá eu falo sobre uma pesquisa que foi realizada e que separou as pessoas em 3 grupos, né? Um grupo comendo 100% de proteína animal, outro 100% vegetal e um grupo que fez um misto, né? Consumiu proteína animal e vegetal, tá? E aquele grupo que se saiu melhor foi aquele que fez 100% de proteína vegetal. Então, a terceira dica de hoje é você trocar a proteína animal pela vegetal. Por quê? Por 3 motivos principais. Número 1, na proteína vegetal você não vai ter colesterol, tá? Porque ele é naturalmente isento de colesterol. O perfil de gordura que tem ali é um perfil mais insaturado, portanto, o perfil de gordura mais saudável. E o terceiro ponto, pela riqueza em fibras. As fibras, elas alimentam em quantidade e em qualidade as bactérias presentes no nosso intestino. E a gente sabe que o intestino, ele é importante para a manifestação da saúde como um todo também. Já fiz vídeo sobre isso, card e descrição. Então, à medida que você faz essa troca, né, você vai colhendo em saúde. E na pesquisa, né, que eu citei, eles mediram, tá? E os marcadores de inflamação, eles sim são possíveis de medir de maneira super simples, como, por exemplo, a febre branca do hemograma, um VHS, um PCR. E na pesquisa em questão, eles encontraram uma redução de até 62% desses marcadores inflamatórios nas pessoas que fizeram o uso das proteínas vegetais, tá? Na alimentação, não tô falando de suplemento, na alimentação, no dia a dia. Mas assim, como que faz essa troca dessa proteína animal para vegetal? Eu vou te explicar isso tintim por tintim no próximo vídeo. Já se inscreve para você garantir que você vai receber, que o YouTube vai te notificar. O link desse vídeo já vai estar no primeiro comentário aqui embaixo, tá? Então já clica já para você se inscrever para assistir assim que ele sair quentinho do forno. Você já vai estar lá com a família verde, curtindo esse material que foi feito com todo esse carinho para você, tá? E agora, gente, eu também queria deixar aqui para você
como que você faz, tá? Eu não sei se você tá chegando aqui pela primeira vez, se isso que eu tô falando pra você soa como uma coisa muito nova, ou se você já tem experiência nesse caminho verde, ou se você tá começando agora, tá? Então eu queria saber como que você tá, como é que tá a tua dúvida, como é que você tá chegando aqui, né? Se você colocar esse comentário aqui pra mim, eu posso desenvolver um material em cima disso, né? Vídeos pra ajudar nesse sentido, ok? E no momento eu posso adiantar que se você tá começando agora, tá? O importante é que você comece, tá? Não se preocupa com a perfeição. Não se preocupa, mas eu não consigo comer tanta coisa crua. Refoga, cozinha. Mas eu não consigo fazer uma substituição, eu não consigo... Vai fazendo no teu ritmo. O importante é continuidade, o importante é desenvolver o hábito. Se você não tem o hábito, o primeiro passo é criar o hábito. Daí pra frente você aperfeiçoa esse hábito, mas em primeiro lugar você precisa criar, tá? Pra só então você ir aperfeiçoando. Você não vai poder aperfeiçoar uma coisa que você não começou, concorda comigo? Né? Então, isso é muito importante. Então, já se inscreve aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Já clica aqui no like para você somar forças aqui na Família Verde. E eu te aguardo no próximo vídeo. Que até lá, a compaixão te guie e que o caminho verde te transborde. O meu muito obrigada e até breve.